Fala galera, saudações casalinas e vamos começar nosso vídeo aqui falando um pouquinho do jogo de ontem. O que vocês acharam do jogo de ontem? O Sport mudou da água para o vinho ou não? Ou ainda está em evolução? Ou continua a mesma coisa? Mas antes de a gente entrar no assunto, se inscreve no canal, dá aquele famoso like, dá uma moral pra gente e vem lá pro grupo do WhatsApp, onde a gente conversa o dia todo, é 24 horas por dia e a gente ainda participa das lives. Torcedor tem vez. Quem tá lá no Zap com a gente participa das lives. Vem. Não perca tempo não, viu? Lá torcedor fala, dá a cara a bater. Sim, e um pouquinho do jogo de ontem. Veja só. Os primeiros 20 minutos do Sport, beleza. O time, em certos momentos, propôs um pouquinho o jogo, teve intensidade, mas depois disso, o time cansou. O Sport ainda não está com preparo físico nos cascos para ter aquela famosa intensidade o jogo quase todo. Para mim, teve um leve melhoramento no futebol. Um time mais compacto, beleza. Só chega até aí. Pra mim, aí depois dos 20 minutos o jogo caiu na mesma coisa de sempre. E com a expulsão piorou mais ainda. Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho na escalação. Eu achei que o Florentino, a primeira escalação dele foi meio equivocada. Sabemos que Gustavo teve uma contusão, pode ter atrapalhado a escalação. Aí ele entrou com o Trellis. Eu não entraria com o Trellis. Eu botaria o menino Cristiano, que tem intensidade. Ele poderia render muito mais no jogo que Florentino gosta. Se equivocou nisso. E Pedro Henrique não dá para ser titular, pai. O primeiro lance lá, teve uma chance do gol do Atlético Paranaense, foi em cima dele. No resto do jogo ele não comprometeu, mas tem o Atlético Paranaense, um time muito limitado. Eu esperava mais do Atlético Paranaense, viu? Time muito fraquinho, viu? Muito fraco. Aí no continuar do jogo, o Sport nos 20 primeiros minutos propôs o jogo, perdeu duas oportunidades de gol, inclusive com o seu Hernanes. E foi indo. Depois dos 20 minutos, o jogo ficou a mesma coisa, terminou o jogo, foi pro segundo tempo. Aí vimos o time tentando, mas aí aconteceu a expulsão. Outro erro do seu Florentino. Lembrando muito a época de Lousa. Se Hernanes está com amarelo, tira o cara, pai. Não vai tirar o Moceguinho, Mocelinho, com todas as limitações dele, tem mais intensidade que Hernanes. Por que tirar Mocelinho e deixar Hernanes em campo? Aí deixou, aconteceu a expulsão de Hernanes, aí o Sport se complicou. Aí ele fez o que tinha que fazer. Tirou um atacante e botou um zagueiro para fechar, para segurar o 0x0. Esse jogo contra o Atlético Paranaense, a gente antes podia até imaginar, o Atlético Paranaense vai ganhar. Mas não, o Sport teve grande chance de ganhar. Mais outro jogo que o Sport não aproveitou. Sabemos que o Atlético Paranaense está numa dificuldade aí com o técnico, está meio balançando, o time não está rendendo, o Sport perdeu outra oportunidade. Se Hernanes tivesse feito aquele gol, a gente poderia ter saído com a vitória. Mas o Sport, como sempre, pecando na finalização. Então o que podemos dizer desse primeiro jogo no comando do técnico Florentino? A gente não pode cobrar que ele faça o time jogar de uma hora para outra, para fazer o time mudar da água para o vinho. O time não mudou da água para o vinho. Quem falar isso para você tá meio equivocado. O time teve um leve melhoramento, mas foi 20 minutos, no meu ponto de vista. E depois jogou do jeito que o Sport sempre jogou. Agora vamos para outro ponto. A gente criar esse parâmetro que o time evoluiu só porque o time chutou mais ao gol, a gente pode cair no ledo engano que aconteceu no jogo contra o Bragantino. O Sport empatou com o Bragantino na Ilha do Retiro. A gente tinha a impressão que ia perder, porque o Bragantino no momento era terceiro colocado. O Sport chutou mais, beleza. Aí todo mundo achou, Lusa começou a evoluir o time. Isso era a cantiga que se tinha. Mas a gente não continuava, viu que não encaixou o time. É porque aquele jogo contra o Bragantino, se você for ver as análises, eu até falei isso na época. Ninguém estava falando, mas eu falei. O Bragantino é um time que ataca e deixa os outros atacarem. Até a Chapecoense chutou muito no gol do Bragantino. Então, claro que o Sport ia chutar, só que o Sport não fez gol. E eu trago isso para o jogo do Atlético Paranaense.
Se você for ver os scouts dos jogos do Atlético Paranaense com os outros times, os 7 jogos anteriores, em casa e fora, o Atlético Paranaense é outro time que deixa o adversário chutar. Dá espaço. Então, claro que o Sport ia chutar. E ainda teve uma dificuldade com o Atlético Paranaense em casa. Quando pega um time que se fecha muito, ele tem uma grande dificuldade. Foi assim com o Corinthians, que perdeu de 1-0 em casa. Então, a gente tem que ter calma na análise, porque só foi um jogo de Florentino. Os primeiros 20 minutos, beleza. O time até mostrou a intensidade, mas depois cansou. Já a gente tem que esperar os próximos jogos. É Inter e Atlético Mineiro. Um em casa e outro fora. Aí a gente vai poder analisar efetivamente se o Sport está melhorando ou só foi um leve ilusão. A gente tem que parar de ser resultadista e ver, analisar macro, uma coisa mais macro, a longo prazo. Porque senão vai ficar muito chato. A gente ficar dizendo, evoluiu, o time melhorou. Calma. A gente tem que ter calma. Tem que ver os jogos quando continuar aí. E se você for analisar os mapas de calor, Mocelin e Trellis estavam fazendo as mesmas funções que os outros jogadores faziam com o Luzer. Time totalmente cobrindo lateral, dublê de lateral. Hernandes fazendo a mesma coisa como volante. Só é ver o mapa do calor lá no Soft Square. Só é lá acompanhar. André recuando. Ou seja, o Sport estava muito parecido com o Luzer. Só que nos primeiros 20 minutos teve uma tal da intensidade. Vai ver, o treino fez efeito, mas o time cansou. Aí que eu entro. Já saiu os horários dos treinos durante a semana. O Sport novamente vai treinar só um dia na semana, 2 períodos. Os outros, 1 período só. Me diga como que a gente vai, agora no final do campeonato, ter preparo físico para jogar intensidade igual o Florentino quer. Só treinando o período. Fica difícil. E me digam, gestão, por favor, por que um treino, um período só durante a semana? É para economizar alimentação? Me digam, por favor, qual é o motivo disso? Vou ser sincero. Esse time está precisando treinar para pegar preparo físico para aguentar a intensidade que o técnico quer. Assim fica difícil, viu? Vamos trabalhar. Só temos 19 jogos para nos livrar da queda. E nós, torcedores, não queremos que nosso time caia. E falando um pouquinho também de Maílson. Maílson tá calando a boca do torcedor, viu? Porque o torcedor é crítico da base. Mas o Maílson tá dando tapinha de luva de pelica na cara do torcedor. Queria o Maílson bem longe da Ilha do Retiro. Maílson era um técnico inexperiente, um técnico fraco. Mas agora ele tá mostrando pra gente. Só é trabalhar, ter experiência que o cara evolui. E isso serve para nossos jogadores da base. Maílson, se continuar nessa pegada, pai, final do ano vamos ganhar muito dinheiro com ele. E ele não vai ser vendido pro Brasil, não. É pro exterior, viu? O cara é, por porcentagem, o goleiro que defende mais no Brasileirão. Dale, Maílson, sempre confio em você, garoto. Continue nessa pegada. E quiçá no futuro será o goleiro da seleção. Rapaz. E vamos que vamos torcer pro nosso Leão e que Florentino trabalha. Porque o jogo contra o Inter vai ser difícil, viu, pai? Muito difícil. Porque o Inter é aquele time fechadinho que espera os outros atacar. Será que o Sport vai propor jogo na Ilha do Retiro? Cenas pros próximos capítulos. Então o Sport não evoluiu, não mudou da água pro vinho. Teve um leve melhoramento, mas temos que ver os próximos jogos. E pelo Sport e tudo, até depois da morte. Fui!